Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Valdecir. Tenho 42 anos de carteira. 30 deles no comando de uma carreta bitrem. Já vi de tudo nesse tapetão preto que corta o Brasil. Já vi onça cruzar a pista, já vi acidente que parecia cenário de guerra e já vi luz no céu que não era avião nem satélite. A gente aprende a respeitar a estrada. A estrada dá o pão, mas ela cobra caro. Eu nunca acreditei nessas histórias de assombração que o pessoal conta no rádio PX para espantar o sono. A loira do banheiro, o caroneiro fantasma. Para mim, isso era coisa de quem misturava rebite com cachaça. Isso mudou numa noite de sexta-feira 13, há 3 anos, na BR-381. Eu estava fazendo o trecho entre São Paulo e Belo Horizonte. Era uma daquelas noites que o diabo gosta. Chuva torrencial, neblina baixa e asfalto liso como sabão. Eram 02h40 da manhã. Eu estava perto de uma cidadezinha chamada Carmópolis de Minas. O trânsito tinha sumido. Era só eu e a solidão da cabine. Eu vi o vulto no acostamento, logo depois de uma curva fechada. De longe, parecia um animal. Mas conforme o farol do meu Scania varreu a escuridão, eu vi o branco. Era uma mulher. Ela estava parada na chuva, acenando freneticamente. O que me gelou o sangue foi a roupa. Ela não usava capa de chuva, nem casaco. Ela usava um vestido de noiva, um vestido longo, com cauda, véu e tudo, mas estava imundo. A barra do vestido estava pesada de barro vermelho. A lei da estrada diz, não pare, é assalto, é isca, mas o rosto dela... Quando passei devagar, vi o rosto dela iluminado pelo farol. Ela chorava, um choro de desespero, de pânico. Ela parecia uma menina perdida. A consciência pesou. E se fosse uma noiva que fugiu do casamento? E se tivesse sofrido um acidente ali perto? Parei o caminhão uns 50 metros à frente. Destravei a porta do passageiro. Ela correu até a cabine. Subiu os degraus com dificuldade por causa do vestido pesado e molhado. Quando ela entrou e fechou a porta, o silêncio da cabine foi quebrado pela respiração dela, ofegante, rasgada. "Obrigada! Pelo amor de Deus, obrigada!" Ela soluçava. "Moça, o que aconteceu? Você está machucada?" Perguntei, acendendo a luz interna fraca. Ela era linda. Jovem, talvez uns 25 anos. Cabelos negros molhados colados no rosto, mas estava pálida, branca como cera, e tremia muito. "Eu preciso chegar na igreja", ela disse, agarrando o meu braço. O toque dela foi a primeira coisa que me deu vontade de abrir a porta e pular. A mão dela, enluvada numa luva de renda branca rasgada, era gelada. Mas não era o frio da chuva, era o frio de uma pedra de mármore dentro de um freezer. O frio atravessou minha jaqueta e doeu no meu osso. "Igreja? Moça, são quase 3 da manhã. Não tem casamento agora." "Tem, ele está me esperando." Ela gritou, os olhos arregalados. "O padre vai cancelar se eu atrasar mais. É na capela de Santa Rita, 5 quilômetros para frente. Por favor, moço, corre." Eu fiquei com pena. Deve estar em surto, pensei. Vou levar ela até lá e chamar a polícia ou o SAMU. Arranquei com o caminhão. O cheiro começou a impregnar a cabine. Com o ar-condicionado ligado e as janelas fechadas, o cheiro ficou concentrado. Eu esperava cheiro de perfume ou de chuva, mas ela cheirava a flores, flores fortes, lírios e velas. E por baixo desse cheiro doce havia um odor metálico, ferroso, cheiro de sangue fresco. Olhei para ela de soslaio enquanto dirigia. O vestido dela estava mudando. Quando ela entrou, parecia sujo de barro. Agora, sob as luzes do painel, eu via manchas escuras se espalhando pelo tecido branco na altura do peito e da barriga. Manchas que cresciam, vermelhas. "Falta muito?"
Ela perguntou. A voz dela estava ficando rouca, borbulhante. Estamos chegando, moça. Calma. Ela olhou para o para-brisa e eu vi o pescoço dela. Havia um corte, uma linha profunda, feia, que ia de orelha a orelha, escondida parcialmente pelo colar de pérolas que agora estava arrebentado. O corte não sangrava. Ele estava aberto, seco. Meu coração disparou. Eu segurei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Eu estava dando carona para um cadáver. Eu não vi a curva, ela sussurrou. O quê? Perguntei, voz trêmula. Ela virou o rosto para mim. O rosto lindo de antes estava diferente. O lado direito estava afundado. O olho daquele lado estava inchado, roxo, fechado. Havia cacos de vidro de para-brisa cravados na testa dela, brilhando como diamantes na luz do painel. O carro derrapou. Ela continuou, a voz saindo junto com um fio de sangue preto pela boca. Era para ser o dia mais feliz, mas o vidro estourou. Moça, pelo amor de Deus, eu comecei a chorar. É aqui! Ela gritou. Ela apontou para uma entrada de terra no meio do mato. Eu freei o caminhão bruscamente. O bitrem chiou no asfalto molhado. Olhei para a entrada. Havia uma ruína, paredes de tijolo velhas, sem teto, tomadas pelo mato. No alto, uma cruz de madeira podre. A capela de Santa Rita. Eu cheguei! Ela disse, sorrindo. O sorriso rasgou a pele machucada do rosto. Ela abriu a porta do caminhão com uma força descomunal para uma mulher daquele tamanho. Obrigada, motorista. Você foi o único que parou. Ela pulou do caminhão. Eu vi ela correndo em direção às ruínas, o véu branco voando atrás dela na chuva. Mas ela não chegou na porta da capela. Quando ela pisou na entrada da ruína, ela simplesmente desvaneceu, como neblina sendo soprada pelo vento. O corpo, o vestido, o véu, tudo virou fumaça branca e sumiu no ar. Eu fiquei ali, parado no acostamento, tremendo, ouvindo apenas a chuva e o meu coração. Eu queria ir embora, mas eu precisava ver. Precisava ter certeza de que não estava louco. Peguei minha lanterna e desci. Fui até onde ela tinha sumido. Não havia pegadas na lama, nem uma marca de sapato. Mas no chão, na entrada da ruína, havia algo brilhando. Eu me abaixei para pegar. Era um convite de casamento. Estava dentro de um saco plástico tipo Ziploc, meio sujo de terra por fora, mas o papel dentro estava seco e preservado. Eu apontei a lanterna para ler. A letra cursiva, dourada e elegante. Convidamos para o casamento de Helena e Marcos. Data: 13 de maio de 1988. Local: Capela de Santa Rita. Eu voltei para o caminhão. Quando fui sentar no banco do motorista, olhei para o banco do passageiro. O banco onde ela tinha sentado. O estofamento estava seco. Não havia água. Não havia barro. Mas havia pétalas. 3 pétalas de lírio branco, murchas, em cima do banco. E aquele cheiro de velório impregnado no tecido. Eu arranquei dali. Dirigi até o dia amanhecer sem piscar. Parei num posto em Betim e perguntei para o frentista antigo sobre a capela. Ele me disse que nos anos 80, uma noiva morreu a caminho do altar. O Opala do pai dela perdeu o freio na chuva e capotou. O noivo, Marcos, esperou no altar até receber a notícia. Dizem que ele nunca se casou e morreu de tristeza anos depois. E dizem que ela ainda tenta chegar lá porque acha que ele ainda está esperando. Eu guardei o convite. Tenho ele na minha carteira até hoje. É a prova de que eu não sou louco. Mas eu mudei minha rota. Eu não passo mais por Carmópolis de madrugada, porque eu sei que se eu passar, ela vai estar lá. E da próxima vez, eu tenho medo que ela perceba que a igreja está vazia e decida que não quer ficar sozinha na ruína e queira me levar junto para ser o noivo. Meu nome é Osvaldo.
No rádio, atendo pelo QRA Galo Doido. Tenho 35 anos de estrada. Conheço cada buraco da BR-163, do Mato Grosso ao Pará. Minha vida é dentro de um Scania 113, aquele bicudo azul que é o trator do asfalto. Eu sou homem de pouca conversa e muita rodagem. Acredito no que vejo, no que toco e no que o motor me diz. Mas o que aconteceu comigo no trecho entre Sinop e Miritituba, numa noite de lua nova, me fez duvidar da minha sanidade e quase me fez entregar a chave. Eu estava batendo lata, voltando vazio, depois de descarregar soja no porto. O caminhão estava leve, macio. Era para ser uma viagem tranquila, daquelas que você só ouve o assobio da turbina e o chiado do rádio. Eram 03:30 da manhã. Aquele horário ingrato onde o sono bate pesado e as sombras na beira da mata parecem se mexer. Eu estava num trecho de mata fechada. Escuridão total, só o meu farol rasgando o breu. De repente, o caminhão pesou. Não foi aos poucos. Foi de uma vez. O giro do motor caiu de 1.500 para 1.000 RPM. O caminhão sentou à traseira. Eu senti a suspensão gemer, aquele barulho de mola de aço sendo esmagada até o limite. Que diabo é isso? Falei alto, reduzindo a marcha. Olhei o painel. Temperatura normal, óleo normal, ar dos freios cheio. Olhei pelo retrovisor. Pensei, será que algum pneu estourou e enrolou no eixo? Mas não tinha fumaça, não tinha cheiro de borracha queimada. O caminhão estava vazio. Eu tinha certeza. Eu mesmo varri a caçamba, mas o Scania gemia como se eu estivesse puxando 50 toneladas de pedra morro acima. Eu tive que jogar uma terceira marcha a 40 km/h numa reta plana. O motor urrava pedindo socorro. Foi quando o cheiro entrou na cabine. Eu estava com os vidros fechados e o ar ligado, mas o cheiro passou. Não era cheiro de mato, não era cheiro de bicho morto. Era cheiro de fumaça, mas uma fumaça específica, cheiro de plástico derretido e cabelo queimado, aquele cheiro ácido que gruda no fundo da garganta e dá ânsia de vômito. Comecei a suar frio. Olhei para o painel de fusíveis. Nada pegando fogo. Então, ouvi o barulho. Atrás de mim, na cama gaúcha, a cortina estava fechada. Ouvi o som de unhas arranhando o tecido. Screech, screech. E uma tosse seca, dolorosa, de quem está com o pulmão cheio de fuligem. Quem tá aí? Gritei, pegando a chave de roda que deixo no canto do banco. Sai agora! A tosse parou. E uma voz de criança, sussurrou bem perto da minha nuca, através do tecido da cortina. Tio, abre a janela. Tá muito quente aqui. Eu freei o caminhão no meio da pista. Não tinha acostamento. Minha mão tremia tanto que quase deixei o motor morrer. Eu me virei para a cortina. O cheiro de carne queimada estava insuportável agora. A cabine estava ficando quente, abafada, como se eu estivesse dentro de um forno. Eu vi a cortina se mexer. Uma mão pequena, do tamanho da mão de um menino de 10 anos, empurrou o tecido. Mas a pele estava preta, carbonizada. A carne estava rachada, revelando o vermelho vivo por baixo. E não tinha unhas, só os ossos das pontas dos dedos. Eu não tive coragem de abrir a cortina. O pavor me paralisou. Por favor, tio. A voz choramingou, agora num grito rouco. A mamãe não consegue sair. Ela tá presa no cinto. O caminhão deu um solavanco violento, como se algo enorme tivesse batido na traseira. Eu olhei pelo retrovisor externo. A caçamba do meu caminhão, que deveria estar vazia, estava pegando fogo. Eu vi as labaredas altas refletindo no espelho, e no meio do fogo, na caçamba, havia vultos. Pessoas, batendo nas laterais, gritando, tentando pular. Eu entrei em desespero, destravei a porta para pular e correr. Mas quando olhei de novo, não havia fogo. Havia apenas a escuridão da mata. Mas o peso continuava, e o calor dentro da cabine era infernal.
A mão queimada na cortina começou a puxar o tecido. Ele ia abrir. Eu ia ver o que estava na minha cama. Sai daqui! Eu berrei, rezando, chutando o painel, girando o volante. Engatei a primeira e arranquei com tudo. O caminhão patinou. Não deixa a gente aqui! A voz gritou agora com raiva. Eu senti duas mãos pequenas e quentes agarrarem o meu pescoço por trás da cortina. Elas queimavam. Eu senti a pele do meu pescoço arder como se tivesse encostado num ferro de passar roupa. Eu pisei fundo. O caminhão berrava. Vi uma luz lá na frente, um posto de gasolina 24 horas. A salvação. Em nome de Jesus, sai! Gritei. No momento em que a luz do posto iluminou a cabine, as mãos me soltaram. O peso sumiu. O caminhão deu um pulo para a frente, leve de novo. O cheiro de queimado desapareceu instantaneamente. Entrei no posto cantando pneu, quase derrubando a bomba de diesel. Pulei da cabine, caindo de joelhos no chão, tossindo. O frentista veio correndo, assustado. Eita, parceiro! O que houve? Tá pegando fogo? Olha a caçamba! Eu gritei. Olha a cama! O frentista olhou a caçamba. Tá vazia, uai. Limpinha. Ele olhou dentro da cabine. Não tem ninguém, chefe. Eu fui até o banheiro do posto, tremendo. Fui lavar o rosto. Quando olhei no espelho, eu vi, no meu pescoço. Havia a marca de duas mãos pequenas. A pele estava vermelha, levantando bolhas de queimadura de 2º grau. As digitais estavam marcadas na minha carne. Eu voltei para o caminhão, mas não consegui entrar. Fiquei conversando com o guarda noturno do posto. Contei o que houve. Mostrei o pescoço. Ele ficou sério. Acendeu um cigarro e apontou para a estrada, na direção de onde eu vinha. Quilômetro 640? Ele perguntou. Por aí. Mês passado, ele disse, soltando a fumaça. Uma família num carro de passeio bateu de frente com uma carreta-tanque. O carro entrou embaixo da carreta. Pegou fogo. Tinha um casal e 2 crianças no banco de trás. Ninguém saiu. Os bombeiros disseram que encontraram as crianças abraçadas, tentando se proteger do calor. Ele olhou para o meu caminhão. Eles ficam lá. Às vezes eles acham que o caminhão que passa é o resgate. Eles só querem sair do calor, parceiro. Eu terminei a viagem de dia, com outro motorista dirigindo para mim. Vendi o Scania 113. Não consegui ficar com ele. O dinheiro não valia a pena, porque mesmo hoje, dirigindo outro caminhão, quando ligo o aquecedor numa noite fria e sinto aquele cheirinho de plástico quente, eu tenho que parar. Eu tenho que abrir a janela, porque eu tenho medo de ouvir aquela voz de novo, pedindo para eu abrir porque está quente demais. Meu nome é Jorge. No rádio PX, atendo por Corujão. Tenho 54 anos, 35 de estrada. Conheço o asfalto desse Brasil melhor do que a palma da minha mão. Já puxei soja, já puxei boi, já puxei máquina. A cabine do meu Volvo é meu mundo. Eu sou um homem cético. Para mim, o que existe é motor, diesel e prazo de entrega. Mas o que aconteceu na BR-153, a Belém, Brasília, no trecho norte de Goiás, me fez instalar um crucifixo no painel e nunca mais parar para comer em lugar que eu não conheça. Era uma quinta-feira. Eu estava subindo vazio para o Tocantins. A noite estava fechada, sem lua. Eram 02h45 da manhã. O sono estava batendo, aquele peso nas pálpebras que todo estradeiro conhece e teme. Eu precisava de café, precisava esticar as pernas. Vi um letreiro neon vermelho piscando na beira da estrada, no meio do nada. Churrascaria O Último Recanto, aberto 24H. Eu nunca tinha visto aquele lugar antes, e olha que eu faço essa rota há anos. Mas a fome e o sono falaram mais alto. Entrei no pátio. O chão não era de asfalto ou terra batida, era de brita preta, barulhenta. O lugar estava cheio. Havia uns 10 caminhões parados. Mas os caminhões... Enquanto eu manobrava, o farol bateu neles. Eram todos modelos antigos.
Scania Jacaré, Fenemê, Mercedes 1113, caminhões dos anos 70 e 80. Deve ser um encontro de colecionadores, pensei, admirando as máquinas. Desci da cabine. O silêncio era absoluto. Não havia som de grilo, nem de motor, nem de vento. Só o barulho das minhas botas na brita. O cheiro me atingiu na porta de entrada. Em churrascaria de beira de estrada, cheira a gordura, carvão e carne assada. Aquele lugar cheirava a enxofre, vinagre e formol. Um cheiro ácido que fez meu olho arder. Entrei. O salão era enorme, mal iluminado por luzes amarelas que zumbiam. As mesas estavam cheias, motoristas sentados de cabeça baixa, comendo. Fui até o buffet. As panelas de barro estavam fumegando. Peguei um prato, levantei a tampa da primeira panela. Arroz. Mas o arroz era cinza. Parecia misturado com cinzas de cigarro. Levantei a segunda tampa. Feijão, mas o caldo era grosso, vermelho escuro, como sangue coagulado. Minha fome sumiu. "O senhor vai querer o espeto corrido?" Uma voz perguntou atrás de mim. Virei-me. Era um garçom. Ele usava um avental branco imundo, manchado de graxa e algo escuro. Ele era calvo, e a pele da cabeça dele brilhava de suor. Mas ele não estava suando água. Ele estava suando óleo. Um óleo preto escorria pela testa dele. "Só um café, amigo", eu disse recuando. "A carne está fresca, acabou de chegar." Ele insistiu, sorrindo. O sorriso dele. Os dentes eram pontudos, todos eles, como dentes de piranha. E não havia gengiva, apenas carne crua. Eu olhei para as mesas, para os motoristas que estavam comendo. Um deles, sentado perto da janela, levantou a cabeça. Eu conhecia aquele rosto. Era o mineiro. Um colega de estrada que morreu em 1998, num acidente na Serra de São Vicente. Ele bateu de frente e o caminhão pegou fogo. O caixão foi lacrado, mas ele estava ali. O rosto dele estava queimado, a pele derretida, grudada no osso. Mas ele segurava um garfo e uma faca, e no prato dele não havia carne de boi. Havia um pedaço de asfalto, um pedaço preto, duro, de piche e pedra. O mineiro cortou um pedaço do asfalto com dificuldade. O som da faca raspando na pedra me deu arrepios. Ele levou a boca e mordeu. Crac! Os dentes quebraram, o sangue escorreu pelo queixo queimado, mas ele continuou mastigando. Olhei para as outras mesas. Todos eles. Eu reconheci alguns. Eram motoristas que morreram na estrada. Bigode, Alemão, Ceará, todos comendo coisas horríveis. Pneus velhos, ferros retorcidos, vidro moído. Eles comiam chorando, gemendo de dor, mas não paravam. "Eles têm muita fome", o garçom disse, chegando mais perto de mim. O cheiro de formol era insuportável. "A estrada cobra o pedágio, Jorge, e eles nunca pagaram em vida. Agora eles comem a estrada. Ele sabia meu nome." "O senhor não vai se sentar? Sua mesa está reservada. Ali, no canto." Ele apontou para uma mesa vazia. Em cima da mesa havia uma placa de reservado e um prato. No prato havia o volante do meu caminhão, quebrado, retorcido e sujo de sangue. "Não!" eu sussurrei. "É o seu destino, Jorge", o garçom disse, e tentou segurar meu braço. A mão dele estava fervendo. Eu girei o corpo e corri. Corri para a porta de vidro. O salão inteiro parou. O som de mastigação cessou. 50 cabeças mortas, queimadas, esmagadas e mutiladas se viraram para mim. "A conta!" eles gritaram em uníssono. O som foi como uma trovoada, uma explosão de pneus estourando ao mesmo tempo. Eu chutei a porta. O vidro estourou. Caí na brita preta lá fora. Corri para o meu Volvo. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a chave cair. Ouvi passos atrás de mim. Passos pesados, arrastados, e o som de correntes. "Você não pode sair sem pagar", o garçom gritava. A voz dele agora era um rugido de motor diesel desregulado. Catei a chave na brita, pulei para a cabine e travei a porta. O garçom se jogou contra o vidro do motorista. O rosto dele se achatou no vidro.
Ele não tinha mais pele, era uma caveira oleosa gritando. Ele começou a bater no vidro com a cabeça. Bam! 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 O vidro temperado começou a trincar. Liguei o motor. O Volvo rugiu. Soltei o freio e arranquei, passando por cima de canteiros, derrubando placas. Olhei pelo retrovisor. A churrascaria. Ela estava pegando fogo. Não era fogo normal. Eram chamas verdes, altas, que lambiam o céu. E os caminhões antigos no pátio. Eles não estavam parados. Eles estavam flutuando a meio metro do chão, e debaixo deles, o chão se abria num buraco sem fim. Eu dirigi por 200 quilômetros sem piscar, sem respirar direito. Quando o sol nasceu, parei num posto da Polícia Rodoviária Federal. Eu desci do caminhão, as pernas bambas, fui olhar a porta do motorista. O vidro estava trincado no formato de uma cabeça e havia uma mancha de óleo preto grosso que escorria pela lataria. O óleo cheirava a carne podre. Entrei na conveniência do posto pálido. O policial me olhou estranho. Tudo bem que é RA, parece que viu o diabo. Aquela churrascaria, o último recanto, no quilômetro 400, o policial parou de beber o café. Ele ficou sério. Amigo, não tem churrascaria no quilômetro 400. Tem sim! Eu parei lá. Tinha caminhões antigos. Não tem, ele afirmou. E o que tem lá são as ruínas de um posto que explodiu nos anos 80. Morreu todo mundo. Dizem que era ponto de desmanche de caminhão roubado e venda de rebite adulterado. Eu voltei para o caminhão. Peguei minha carteira para pagar um café. Quando abri a carteira, no lugar das minhas notas de dinheiro, havia cinzas e um pedaço de papel chamuscado parecido com uma nota fiscal. Estava escrito, em letras de máquina antiga: Cliente, Jorge, consumo, em aberto. OBS. Volte sempre. Nós sempre esperamos. Eu queimei a carteira, eu mudei de rota, eu nunca mais passo na BR-153 à noite. Mas o pior é que, agora, toda vez que sinto fome na estrada, minha boca enche de gosto de asfalto e sangue, e eu sei que a minha mesa continua reservada. Pois é, meu amigo, senta aí, pede mais um café que essa história eu não conto para qualquer um. Tem coisa na estrada que a gente vê e duvida da própria sanidade. Tem coisa que a gente prefere achar que foi o cansaço, o rebite batendo errado, qualquer coisa menos a verdade. Eu tô na estrada há 35 anos. Conheço cada buraco da Dutra, cada curva da Regis Bittencourt, cada reta infinita do Mato Grosso. Meu nome é Jorge, mas na rodagem me chamam de Sombra, porque eu gosto da tocada noturna. Sempre gostei. A noite é mais fresca, tem menos idiota de carro pequeno fazendo barbeiragem, e o ronco do motor parece que conversa com a gente. Mas aquela noite em 2008, me fez pensar seriamente em largar a boleia. Eu estava descendo a serra, ali para o lado de Curitiba, na BR-116. Era uma terça-feira, 2h30 da manhã. A carga era pesada, bobina de aço, então eu vinha segurando o bruto no freio motor com todo cuidado. O tempo estava feio de dar medo. Não era só chuva, era um dilúvio bíblico. O limpador de para-brisa no máximo não dava conta, e a neblina... Rapaz, a neblina parecia um algodão sujo que engolia o facho do farol 10 metros à frente. Eu estava tenso. Café frio na garrafa térmica, olhos ardendo, só querendo chegar no posto Malaquias para encostar. Foi quando eu vi, numa curva fechada para a direita, onde o acostamento é estreito e dá direto para o barranco, tinha um vulto. No meio daquela tempestade toda, um sujeito parado. Quem, em sã consciência, fica parado na beira da rodovia da morte numa noite daquelas? O instinto do estradeiro antigo é não parar. Hoje em dia é assalto na certa, mas algo me fez tirar o pé. Não sei explicar. Talvez fosse a postura dele. Ele não estava pedindo carona com o dedão. Ele estava simplesmente parado, imóvel, debaixo da chuva torrencial, olhando para o nada. Vestia uma capa de chuva amarela.
daquelas pesadas de obra, com o capuz cobrindo o rosto. Pensei, pode ser um companheiro que quebrou, um acidente. O coração mole falou mais alto. Reduzi a marcha, joguei para o acostamento e parei uns 5 metros à frente dele. Pelo retrovisor, vi ele caminhar lentamente até a porta do carona. Ele não correu da chuva. Ele andava num passo mecânico, estranho. Quando ele abriu a porta e subiu, a cabine do meu caminhão, que sempre foi meu santuário quentinho, gelou. Não foi o vento frio da rua, foi um frio que parecia vir de dentro dele. O ar ficou pesado, instantaneamente. "Boa noite, amigo", eu disse, tentando parecer casual, enquanto voltava para a pista. "Tempo feio para estar a pé, hein? Vai para onde?" Silêncio. Ele fechou a porta com um estrondo seco. O sujeito era alto. A capa amarela estava encharcada, pingando água barrenta no tapete de borracha novinho que eu tinha comprado. O capuz continuava na cabeça, fazendo uma sombra profunda onde deveria estar o rosto. Eu só via a ponta de um queixo pálido, muito pálido. "Amigo?" Chamei de novo, engatando a 5ª marcha. Ele virou a cabeça ligeiramente na minha direção, mas eu ainda não via seus olhos. Apenas um aceno de cabeça, lento e rígido, indicando para frente. Beleza. O cara não quer papo. Deve estar traumatizado com alguma coisa, ou é só um esquisitão mesmo. Segui viagem. Os primeiros 20 quilômetros foram de um silêncio constrangedor. Só o barulho da chuva na lataria e o motor. Mas tinha algo errado. O cheiro. Começou com cheiro de terra molhada, normal para quem estava na chuva. Mas depois de um tempo, o cheiro mudou. Começou a subir um odor adocicado, enjoativo, cheiro de flor de velório misturado com algo metálico, cheiro de sangue velho. Eu tentava olhar para ele de rabo de olho sem parecer encarar. Ele permanecia absolutamente imóvel. As mãos, eu reparei então, estavam apoiadas nos joelhos. Eram brancas como cera e as unhas... Meu Deus! As unhas estavam sujas de terra preta, como se ele tivesse cavado o chão com as próprias mãos. O medo começou a subir pela minha espinha. Um medo irracional, primitivo. Eu queria mandar ele descer, mas a voz não saía. Chegamos num trecho conhecido como a Curva da Santa, um lugar maldito onde já vi muito acidente feio. Assim que o caminhão entrou na curva, o rádio PX, que estava num chiado baixo, deu um estalo horrível. Um som agudo que me fez pular no banco, e então começou a sair uma estática misturada com vozes. Não era conversa de caminhoneiro. Pareciam sussurros, choros distantes, gritos abafados. Tentei desligar o rádio, mas o botão não respondia. Foi aí que a temperatura despencou de vez. O para-brisa começou a embaçar por dentro e minha respiração formava vapor. Olhei para o lado. O carona estava olhando para mim. O capuz tinha escorregado um pouco para trás. Onde deveria haver um rosto humano, era uma massa disforme. A pele era cinza, repuxada. Um dos olhos estava fechado, inchado, e o outro era um buraco vazio, escuro, sem brilho nenhum, que parecia sugar toda a pouca luz da cabine. A boca estava entreaberta num esgar que mostrava dentes quebrados e sujos de terra. Não era um homem, era o que sobrava de um depois que a estrada terminava com ele. Eu gelei, paralisei. O caminhão começou a sambar na pista molhada porque meus braços travaram no volante, e então a coisa falou. Não foi uma voz, foi um som gutural, úmido, como se tivesse água na garganta. "Foi aqui", a voz sibilou, e o cheiro de podridão invadiu minhas narinas, me fazendo engasgar. Eles não pararam. Você parou. Ele levantou uma daquelas mãos de cera e apontou para o para-brisa, para o barranco que passávamos naquele exato momento na curva. Frio, muito frio lá embaixo. Eu não aguentei. O pânico tomou conta. Pisei no freio com os 2 pés. O caminhão, graças a Deus e a bobina bem amarrada, não deu L, mas saiu arrastando o pneu pelo asfalto molhado até parar no acostamento, quase caindo na valeta.
Eu estava ofegante, o coração querendo sair pela boca, suando frio apesar da temperatura congelante na cabine. Virei para o lado, pronto para lutar pela minha vida, pegar a chave de roda, qualquer coisa. O banco do carona estava vazio. A porta não tinha sido aberta. O rádio PX tinha voltado ao chiado normal. A luz interna do teto, que eu nem lembrava de ter acendido, estava piscando fraco. Eu fiquei olhando para aquele banco vazio por uns 5 minutos, sem conseguir me mexer. Achei que tinha enlouquecido de vez. Foi o cansaço, foi a neblina, eu pensei. Mas aí eu olhei para o chão. No tapete de borracha do lado do carona tinha uma poça de água barrenta. E no meio da água, pedaços de folhas secas e terra preta. Daquela terra de barranco de beira de estrada. O cheiro adocicado e podre ainda estava impregnado no estofado. Eu não sei como tive forças para engatar a primeira e sair dali. Dirigi os 30 quilômetros restantes até o posto Malaquias como um robô. Quando cheguei lá, desci do caminhão tremendo tanto que precisei me apoiar na bomba de combustível para não cair. Contei essa história para o frentista, um senhorzinho que trabalhava lá há anos. Ele não riu. Ele só balançou a cabeça, acendeu um cigarro e apontou para a direção da Curva da Santa. Você não é o primeiro, Sombra. Tem épocas que ele aparece. Dizem que foi um chapa que morreu atropelado ali nos anos 90, numa noite de chuva igual a essa. O motorista que atropelou fugiu e deixou ele agonizando no barranco, no frio. Eu nunca mais parei naquela curva à noite. E carona? Nunca mais. Pode ser padre, freira ou criança. Se estiver chovendo e for de noite, meu amigo, eu sigo reto, porque eu sei o que eu vi. E o pior não foi ver o rosto dele. O pior foi sentir o frio que ele carregava. O frio de quem não tem mais lugar entre os vivos. Olha, companheiro, eu já rodei esse Brasil de ponta a ponta. Do Oiapoque ao Chuí, não é só modo de falar para mim. É odômetro marcado. Já vi de tudo nesse tapetão preto. Acidente que faz a gente perder o sono. Assalto à mão armada, onde vi o cano da gelada na minha testa. E muita gente boa ficando pelo caminho. A gente cria uma casca grossa, sabe? A estrada te ensina a ser cético. Fantasma não paga pedágio, eu costumava dizer. Mas tem uma noite em 2011, que me fez mudar de ideia. E me fez entender que tem trecho que não é só asfalto e piche. Tem trecho que tem memória ruim impregnada. Eu estava subindo a Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt, a BR-116. Era uma quinta-feira, por volta das 3 da manhã. Eu vinha de Porto Alegre com uma carga perecível, pressa de chegar em São Paulo para descarregar no Ceasa. O caminhão estava redondo, a puxada estava boa. Eu não tomo rebite, nunca precisei dessas porcarias para ficar acordado. Meu negócio é café forte e rádio ligado. A serra, naquela época, ainda não estava toda duplicada como hoje. Tinha uns trechos de mão dupla que eram um verdadeiro purgatório. E naquela noite, a neblina desceu pesada. Não era aquela cerraçãozinha de manhã cedo, era um manto branco, espesso, que o farol alto batia e voltava na sua cara, te cegando. Eu reduzi a marcha, colei o nariz no para-brisa e segui o olho de gato do asfalto como se fosse guia de cego. Eu estava sozinho na pista. Nem caminhão subindo, nem descendo. Um silêncio estranho no rádio PX, só um chiado chato no canal 5. Foi no quilômetro 340, mais ou menos, num trecho conhecido como Curva da Morte, que a coisa começou a ficar esquisita. Primeiro foi o frio. A cabine do Volvo é bem vedada. O ar-condicionado estava numa temperatura agradável. De repente, a temperatura despencou. Foi um frio que doeu nos ossos, fez meus dedos travarem no volante. O para-brisa embaçou por dentro instantaneamente. Tive que ligar o desembaçador no máximo e mesmo assim não vencia. Eu senti um arrepio na nuca. Não de frio, mas aquela sensação de que tem alguém te olhando pelas costas. Olhei para o retrovisor interno, para a cama atrás dos bancos. Vazio, claro.
só minha mala e um cobertor dobrado. Deixa de ser frouxo, Rogério, falei para mim mesmo em voz alta. O som da minha própria voz soou estranho, abafado dentro da cabine, como se eu estivesse falando dentro de um túmulo. Continuei subindo, segunda marcha reduzida, motor gritando. Aí, o rádio PX ganhou vida, mas não era nenhum colega pedindo informação de radar. O chiado aumentou, ficou agudo, e no meio da estática começou a sair um som. Parecia choro, mas não choro de gente adulta. Parecia choro de criança pequena, soluços abafados. Longe. Querrá? Tem alguém aí modulando? Perguntei, tentando manter a voz firme. O choro parou, e veio uma voz. Não era de criança. Era uma voz rouca, molhada, como se a pessoa estivesse com a garganta cheia de sangue. Socorro! Tá doendo. O ferro tá doendo. Eu gelei. Desliguei o rádio no botão. O silêncio que se seguiu foi pior que a voz. 500 metros à frente, na saída de uma curva cega para a esquerda, o farol de neblina iluminou algo no meio da pista. Eu pisei no freio com tudo. O ABS trepidou no pedal. A carga atrás deu um solavanco que quase me jogou contra o painel. Parei a uns 10 metros. Tinha um carro atravessado na pista. Um Chevette antigo, todo amassado, parecia uma lata de sardinha retorcida. Não tinha luzes ligadas, nada. Parecia um acidente que tinha acabado de acontecer. O instinto de caminhoneiro falou mais alto. Liguei o pisca-alerta, peguei a lanterna de mão que eu deixava na porta e desci. O frio lá fora era cortante. A neblina molhava o rosto. O cheiro era forte. Óleo diesel queimado, borracha e aquele cheiro metálico, cheiro de sangue. Fui me aproximando do Chevette com a lanterna. O lado do motorista estava esmagado contra o guardrail. A porta do carona estava entreaberta. Ô, parceiro, tem alguém aí? Precisa de ajuda? Gritei, o coração batendo na garganta. Ninguém respondeu. Apontei a lanterna para dentro do carro. O interior estava vazio. Não tinha motorista, não tinha passageiro, não tinha sangue nos bancos. Mas o painel do carro estava destruído. O volante torto para cima, como se o impacto tivesse sido frontal. E aí eu vi a coisa mais perturbadora. No banco traseiro tinha uma boneca de pano, velha, suja de barro, com um dos olhos de botão faltando. Ela estava sentada perfeitamente no meio do banco, olhando para frente. Um pavor irracional tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Aquilo não estava certo. Não tinha marcas de pneu no asfalto, não tinha vidro quebrado no chão. O carro simplesmente estava lá. Virei as costas para voltar para o caminhão e foi aí que eu ouvi, atrás de mim, o som da porta do Chevette batendo. Clac! Eu não me virei, eu corri. Corri como nunca corri na vida. Subi os degraus do Volvo tropeçando, bati a porta, travei e engatei a primeira, arrancando com tudo, cantando pneu naquela pista molhada, dane-se a carga. Olhei pelo retrovisor. A luz vermelha do freio iluminou a neblina atrás de mim. O Chevette não estava mais lá. A pista estava vazia, mas o pesadelo não tinha acabado. Enquanto eu acelerava para sair daquele inferno, o rádio PX ligou sozinho novamente. O volume estava no máximo. O grito que saiu dali quase estourou meus tímpanos. Era um grito de dor pura, agonia, misturado com o som de metal rasgando metal. E então a voz rouca de novo, sussurrando bem no meu ouvido como se a pessoa estivesse sentada no banco do carona. Por que você não ajudou a gente? Por que você foi embora, pai? Eu olhei para o lado. O banco do carona estava vazio. Mas no painel, bem em frente ao banco, tinha uma marca molhada. Uma marca pequena, de uma mãozinha de criança, feita de barro e algo escuro que parecia sangue seco. Eu dirigi os próximos 50 quilômetros, chorando feito um bezerro desmamado, rezando tudo que é Pai Nosso que eu lembrava. Só parei no primeiro posto grande e iluminado que encontrei, já perto de Registro. Pedi para o frentista olhar o painel do meu caminhão.
Ele olhou e disse: "Não tem nada aqui não, seu Rogério, tá limpinho." A marca tinha sumido. No dia seguinte, descarreguei em São Paulo e voltei para casa. Fiquei uma semana sem pegar no volante. Depois, conversando com uns veteranos da Regis, um antigo me contou. Disse que nos anos 90, naquela curva, um caminhoneiro dormiu no volante e passou por cima de um Chevette que vinha com uma família. Pai, mãe e uma menininha de 5 anos. O caminhoneiro fugiu sem prestar socorro. Morreram todos presos nas ferragens. Eu não sei se foi cansaço, se foi a neblina mexendo com minha cabeça. Eu quero acreditar que foi, mas eu sei o que eu senti, sei o que eu ouvi, e eu sei que aquela marca de mãozinha no meu painel era real. Desde esse dia, meu amigo, quando a neblina baixa na serra e eu tô sozinho, eu aumento o rádio FM no último volume. Porque eu tenho medo do que o PX pode me dizer. Tem coisa na estrada que é melhor deixar quieto.